Você está comigo, amém? O verso 4 diz assim: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A primeira profecia que nós estamos lendo aqui é uma profecia sobre a restauração de estrutura. A primeira profecia é restauração de estrutura. Nós lemos aqui: foi restaurado neles tendões, carne, pele, e depois veio o espírito. Mas eu quero falar com você sobre o tendão, sobre a carne e sobre a pele. Ossos representam, e a pastora Neide falou aqui no começo, ossos significam morte. Quem não vê uma caveira não entende que é um corpo que passou por um estado de decomposição, que passou por um estado de morte. Porque quando a gente está só o osso, de fato não tem mais pele nenhuma. Nós estamos enterrados, estamos num sepulcro, estamos num túmulo. E ali você sabe, se você não conhece o estado de decomposição, infelizmente é triste dizer isso, mas vem os vermes e como a nossa pele é uma coisa horrível. E nós chegamos a ficar com ossos, não sobra mais nada. E Israel é como se Israel estivesse dizendo: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu. Não existe mais esperança para nós. Assim como eles, queridos, há muitos, eu acredito que aqui nesse culto também, eu não posso dizer que não há aqui, porque a palavra de Deus corta para quem está aqui, não é para quem está lá fora, é para você que veio nesse culto hoje. É uma conversa de Deus conosco, dizendo que Ele sabe que há muitos que hoje vivem sem essa vida espiritual, sem esperança e sem nenhum senso de propósito. Então eu quero falar com vocês sobre esses 3 símbolos. Primeiro, qual é? Tendões. Os tendões, eles têm algo que se chama conexão. Os tendões, eles vêm para dar equilíbrio e sustentação para o corpo. E enquanto eu escrevia, enquanto eu lia, eu estava pesquisando sobre a parte do corpo humano, e em questão de sustentação eu fui levada, vamos lá comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, está com a sua Bíblia aberta? 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 17. Irmãos, eu ministro assim, tá calminha mesmo, parece que é diferente quando eu estou cantando, né? Mas é porque eu acredito que a mensagem ela precisa filtrar, ela precisa entrar na gente de uma forma que a gente saia daqui e lembre de tudo que a gente ouviu. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 ao 17. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Nem por isso.
audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então, quando eu lia sobre tendões, sobre o senso de conexão, sobre o senso de estruturação, sobre o senso de equilíbrio, eu logo fui levada à união de um corpo. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu falei em outras traduções, e na mesma hora veio no meu coração: a primeira coisa que a alma de exílio vai te fazer perder, além da vida e da esperança, é o senso de união de corpo. A primeira coisa. Você vai perder vontade de estar na igreja. Você vai perder vontade de estar junto com teu irmão. Você vai perder a vontade de sentir-se em comunhão com os teus. Esse é o primeiro sinal. Olhe para si mesmo e se pergunte quantas vezes você se deixou ser levado por uma coisa que era tão pequena. E isso começou a ruminar no seu coração e você deixou de fazer parte do corpo. Nesse momento você perdeu o seu tendão. No momento em que você perdeu o desejo de estar em união com seus irmãos, você perdeu o seu tendão. Pesado, eu sei. E sem tendão, meus irmãos, não há movimento. Sem tendão, não há harmonia no corpo. Você pode ter carne, você pode ter pele, mas se você não tem um músculo, se você não tem um tendão, se você não tem aquilo que é a cola que vai conectar teu corpo, não adianta de nada. Você é um corpo que simplesmente não se locomove, não se movimenta. É como se você estivesse em um estado de enfermidade, que você tivesse perdido todos os seus movimentos. Vamos para a carne? Vamos lá em Jó, capítulo 19, versículo 26. Vamos comigo. Jó 19, 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Esse versículo ele fala sobre sustentação. E a carne nada mais é do que isso. É esse sustento, essa gordura que traz para a nossa existência a vida. E aqui está dizendo que apesar de tudo ela vai ser redimida. Carne fala de força, de vigor e de movimento. Carne, irmãos, fala de vitalidade. Quando você... Quem aqui faz academia? Mas assim, no caso, frequenta academia, né? Porque a gente não é pedreiro para fazer academia, né? Quem aqui frequenta academia? Levante a mão para eu te conhecer. É uma peleja diária, né, meus irmãos? Eu frequento academia e todo dia eu vou lá pela disciplina, porque olha, se fosse por motivação não ia não, tá? Quando a maior dificuldade para mim, além de ir pra academia, é a dieta, porque quando eu olho pro doce eu quero comer ele, e eu sou uma formiga. Para mim, meu Deus do céu, eu preciso comer um doce toda hora, só Jesus para me livrar da diabetes. Mas eu quero dizer para vocês é sobre a vitalidade. Quando a gente se exercita, quando a gente está num processo de melhora do nosso corpo, vamos supor que você passe por um nutricionista, ele vai te dar uma receita, ele vai te dizer, olha, a sua dieta tem que ser assim, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não é, tio? Tem todo o cronograma. Então você tem que seguir a risca pela dieta. E ele vai te dizer, olha, na semana você tem que comer proteína X vezes. Porque a carne ela tem muita proteína e ela é muito importante para o nosso corpo. Se nós não comermos carne pelo menos uma vez por semana, pode ter certeza que você vai sentir falta dessa vitalidade, dessa força que a carne traz. E aqui nós estamos lendo sobre esse senso de que Deus não nos quer, irmãos, apenas em pé.
Ele não quer que você coma apenas o chuchu, a beterraba, a carne branca. Apesar disso, você precisa comer a proteína, porque é ela que vai te dar sustância para você caminhar. É um conjunto da obra, irmãos. Não é uma coisa só, é um conjunto. E essa vitalidade que Cristo quer nos dar. E volto a dizer, você pode ter perdão, você pode ter fé, mas se você não tiver força, se você não tiver esse ânimo, as coisas não vão acontecer. E Deus está nos mostrando que Ele quer restaurar isso em nós. Quantos de nós não temos mais força? Quantos de nós não temos mais vitalidade? Eu posso falar por mim, irmãos, tem dias que eu não quero levantar da cama. Isso é falta de vitalidade. E eu tenho que falar, Senhor, me ajuda, porque eu preciso levantar. Eu não vou me entregar, Senhor, para esse desânimo. Eu não vou me entregar, Senhor, para essa falta, Senhor, de fé. Não. Eu me condiciono, por mais difícil que seja. Porque eu entendo, irmãos, porque se eu não me levantar, o inimigo vai me tomar. E talvez isso se passe pela sua cabeça. Isso é uma conversa nossa. Talvez essa semana, talvez hoje, você se perguntou, Senhor, vale a pena, será, me levantar? Vale a pena fazer isso? Receba a força de Deus em nome de Jesus nessa noite. Receba a vitalidade no seu corpo em nome de Jesus. Receba equilíbrio nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo, você vai caminhar, você vai se movimentar, você não vai paralisar. Comigo, queridos, lá para Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aleluia! Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso fala sobre graça de Deus. Eu estava lendo esse versículo e na hora que eu li pele, eu fui levada a Gênesis 3, 21. Porque aqui é um manifestar de graça de Deus sobre nós. E pele, eu trouxe aqui com um senso de cuidado, sobre o senso de proteção. Isso aqui é proteção. Isso dá um senso de cobertura. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês têm vitalidade, vocês têm movimento, vocês têm conexão, mas ainda falta uma cobertura em vocês. Falta que vocês sintam que são amados. Falta vocês sentirem que, apesar de tudo, há uma misericórdia sobre a vida de vocês. Isso me alegrou. Isso me alegrou. Porque mesmo após a queda, Deus cobre o homem da sua vergonha. Era como se Deus estivesse dizendo para o povo de Israel: olha, vocês chegaram a esse cárcere por conta do pecado de vocês, por conta da idolatria de vocês, por conta que vocês fizeram deuses para vocês ao invés de me adorar como Deus único de vocês. Mas apesar de tudo isso, eu estou perdoando os seus pecados. Apesar de tudo isso que trouxe vocês até o estado em que vocês estão, eu estou cobrindo vocês com proteção. Eu estou cobrindo vocês com o meu sangue. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós temos, e eu falo e me coloco nisso, nós temos altivez de muitas vezes perguntar para Deus por que nós estamos em certas situações, quando nós nos colocamos nelas. Nós nos colocamos nelas. Eu estava conversando isso com a minha amiga ontem, sobre quando
nós fazemos coisas não porque erramos pela nossa falta de ciência, mas é porque nós escolhemos errar. E a gente quer culpar Deus pelos nossos problemas. Você não acha que o povo, isso é conjectura, mas eu sou humano, eu entendo que esse povo como humano podia se perguntar, Senhor, por que eu estou assim? E eles ficaram 70 anos no exílio, irmãos. Não é 70 dias. E a gente às vezes tem uma luta, né? De uma semana, de um mês, de um ano. A gente já está praguejando e murmurando e quer entregar tudo e não quer mais saber de Jesus. Porque eu sei que como humanos, dependendo da nossa situação, a gente quer mais entregar tudo, a gente não quer mais viver. A gente se entrega mesmo. A gente é assim. Eu falo por mim. Mas irmãos, tem questões que a gente precisa entender. Que Deus não queria que fosse assim, mas Ele permitiu. Porque você queria. Mas Ele é tão bom. Ele é tão bom. E eu amo Ele porque Ele é bom. Porque Ele nos cobre. Porque Ele nos cobre. Porque Ele coloca uma pele sobre nós. Porque Ele nos chama e Ele renova a sua promessa dizendo, mesmo que você esteja exilado, eu vou te voltar para a terra. Por mais que você esteja exilado, eu vou te colocar onde você queria estar, para te fazer sorrir, para te fazer feliz. Porque a alegria do povo era voltar para a terra deles. E eles receberam uma promessa do Senhor: eu vou restaurar vocês, mas eu vou colocar vocês de volta na terra de vocês. Olha que coisa linda! Só o Senhor para fazer isso. Acho lindo, Jesus, meu Deus. Vamos para a segunda profecia. Vamos lá. Voltemos já estou caminhando para o final. Voltemos lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 9 ao 10. Diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Nós lemos no versículo antes que após a profecia de Ezequiel sobre os ossos, eles tiveram a restauração estrutural de tendões, de carne e de pele. Mas ele se perguntava, Senhor, ainda não há espírito sobre eles. Eu fiquei me perguntando, não podia estar acontecendo tudo na primeira vez? E na primeira vez ele já profetiza, tendão, carne, pele e espírito. Só que ali aconteceu que nós vimos tendão, a pele, a carne, a pele, mas o espírito ainda não tinha entrado neles. E aí ele fala com Jesus, com Deus, e dá com o Senhor, e o Senhor manda ele profetizar de novo. E agora ele vai ele profetizar especificamente para o espírito. Ele não profetizou para o osso, ele profetizou para o espírito. E eu fiquei pensando nisso, fiquei matutando. Para o espírito, para o espírito, para o espírito, para o espírito. Irmãos, não tem ordens no mundo espiritual que a gente precisa entender que não é sobre o plano terreno. Às vezes você está chamando a sua guerra de terra quando você deveria estar chamando pelo Espírito. Vamos melhorar para você. Tem guerras que nós queremos lutar com armas carnais. Você quer brigar, você quer xingar, você quer ficar sem falar com seu pai, com sua mãe, né? Acho que você riu, né?
Quer ficar sem falar com o pai, com a mãe. Você está guerreando, dependendo da situação, com a arma errada. Tem que falar com o Espírito. E aqui, esse Espírito é um sopro de vida. Aqui ele precisou profetizar para a vida, para que a vida viesse sobre o osso. Vai além do estrutural, irmãos. Isso aqui é sobre percepção. E eu anotei para não esquecer. O corpo pode estar formado, mas sem o Espírito não há vida. Você pode apontar para o corpo e dizer é estrutura, mas você precisa entender no Espírito que o que está faltando nessa pessoa não é carne, não é tendão, não é pele, é vida. Às vezes o teu filho está no quarto, trancado, não quer comer, não quer conversar com você. E você chama ele de quê? Rebelde. Você chama ele de quê? De mal educado. Já parou para pensar que o teu filho possa estar num estado depressivo? E você está chamando o teu filho de rebelde enquanto você podia entender teu filho e orar com ele? Eu não sou mãe nem pai, não estou aqui para... Em nome de Jesus, vocês têm pastor, irmãos. Mas eu estou aqui pela palavra do Senhor para te fazer entender que nem tudo é carne. Às vezes você precisa entender que é o Espírito e você precisa profetizar para o Espírito. Receba a vida em nome de Jesus. Às vezes você precisa entender que não é mimimi da tua carne, não. É o teu Espírito que está triste mesmo. E ele precisa de vida em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu vou mais fundo. Nós temos vivido tempos em que a gente aplaude quem está com carne, com pele, com tendão. Mas essa pessoa está morta. Ela não tem mais vida nenhuma. E ela está cantando. Ela está pregando. Ela está regendo. Ela está rindo na roda de amigos. Mas ela não tem mais vida. Ela não tem mais vida. Ela tem aparência de espiritualidade. Ela tem aparência de dom. Ela tem talento. Mas ela está vazia. Está vazia. E eu posso te usar nesse exemplo para vocês? Há uns anos atrás, eu estava tão ferida por tantas questões que estavam acontecendo na minha vida. E talvez você entenda o que eu quero dizer, porque eu sou jovem, eu tenho 29 anos. Apesar de que tem dias que eu me acho muito velha. Quando eu falo velha, não sei se vai admitir tanta coisa. A gente se sente velha, não é pela idade. A gente se sente velha pelas coisas que a gente passou. Né? Então a gente fica assim, meu Deus, eu me sinto cansada já. Não tenho mais vitalidade para ficar num rolê até meia-noite. Nada disso não, até 10. Tem dia que 10 horas vai estar dormindo. E eu estou fazendo aula 10 horas da noite ainda. Então, eu não sei se você me entende, mas tem dias e dias, né? Mas quando eu era mais nova, quando eu estava ali na minha fase da adolescência, entrando na fase de adulto, eu passei por um processo muito difícil. E foi tudo de uma vez. Eu tive a morte do meu pai, eu me mudei de estado, eu fui morar numa casa que eu não queria morar, eu fui para uma escola que eu não me dava bem com as pessoas, eu mudei de igreja e eu tinha que estudar, e eu tinha que trabalhar porque o dinheiro que a gente ganhava não dava, e eu tinha que cantar. Irmãos, era muita coisa ao mesmo tempo. Era muita coisa ao mesmo tempo. E você, quando você é novinho, quando você é mais velho também, né? É difícil quando você tem muita coisa para você assimilar. Mas quando você é novinho, eu acho que é muito mais difícil, porque você está numa fase que você está mudando sua mente, está mudando seu corpo, está mudando tudo. E você está em conflito, você está conflitando com tudo. Né? Vocês aqui, maravilhosos. Eu entendo que vocês possam ter momentos de conflito. Você conflita sobre a amizade, você conflita sobre a igreja, você conflita sobre tudo. Até quando
você começa a perceber que você está crescendo, você está começando a gostar de alguém. Você confia também. Porque nós somos seres, né, que evoluem e crescem todos os dias. Mas nessa fase, era tanta coisa acontecendo e eu estava num looping de informações, de tarefas que eu não parava para entender como eu estava me sentindo. E quando eu parei para ver como eu estava, irmãos, e eu usei esse exemplo. E algumas igrejas que eu vou contar esse testemunho, mas aqui eu vou ser bem breve, já estou indo para o final. Eu me sentia como se eu fosse uma oca. Já viu oca? Eu estudei isso na época da escola, né? A oca geralmente era usada como casa para índio, né? Só que a oca na minha cabeça era o oco do coco. Sabe aquele coco, né? Eu sou nordestina, né? Quando a gente tira tudo, o verde do coco, tira tudo do coco, fica só aquela casca marrom estranha que você bate e ela é oca mesmo. Não tem outro barulho. Eu me sentia oca. Eu me sentia sem som. Sem brilho. E eu cantava. E eu fazia parte praticamente todos os departamentos da minha igreja. Que a gente precisa também ficar atento a isso, irmãos. Todo excesso esconde uma falta, viu? Se você está ocupado demais, se preocupe com você. Às vezes você pode estar fazendo sacrifícios que Deus não queria que você estivesse fazendo. Pega isso aí, em nome de Jesus. E eu estava oca. E eu precisei de um processo para poder me voltar para o Senhor. E eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fazia entender isso. Que eu posso ter a aparência de estar bem, mas se eu não entender que eu estou vazia de espírito e buscar me consertar para ter esse espírito de volta, de nada vale, irmãos. De nada vale. É o Espírito quem vivifica, quem desperta. E onde a palavra chega, ali o Espírito pode sobrar vida. Eu creio nisso. Que a palavra de Deus nessa noite está soprando vida sobre os seus ossos. Isso fala de completude. Deus não nos quer, irmãos. Deus não nos quer apenas cheios. Ele nos quer de pé. Ele não sopra vida para nós ficarmos parados, mas para nós marcharmos como um exército forte. Ele quer você de pé como um exército forte. E a terceira profecia para nós encerrarmos, meu tempo está esgotando. Versículo 11 ao 14 diz assim: Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu Deus, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Pois eu porei o meu Espírito, aqui Deus está dizendo que Ele porá o Espírito Santo dele em vocês. E vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. A primeira profecia é uma restauração de estrutura. A segunda profecia é o Espírito que dá vida. E a terceira profecia que nós lemos é a restauração da esperança e da promessa. Oh, aleluia! Nós lemos que eles, depois de terem os tendões, depois de terem a carne, depois de terem
a pele, e depois de terem recebido o sopro, o fôlego para viver, eles tiveram, vocês observaram que eles tiveram a voz deles restaurada? O versículo que nós lemos é o povo de Israel falando. Olha que coisa, eles estão falando. Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Foram exterminados. O fôlego de vida, irmãos, traz para nós confissão. Só confessa aquele que recebeu vida. Só fala quem recebe vida. Nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi. Eles estão dizendo que eles perderam o ânimo deles, que eles perderam a fé deles, que eles perderam o sonho deles. Mas existe uma promessa de Deus: abrirei vossos sepulcros e vos farei sair da vossa sepultura. Eu abrirei vossos sepulcros e vos farei sair da vossa sepultura. Vamos, eu profetizo em nome de Jesus, nessa palavra, que Deus está abrindo sepulturas espirituais nessa noite. Deus está quebrando prisões, traumas, pecados, desesperanças. Você vai sair desse túmulo em nome de Jesus. Você vai sair dessa escuridão que está tua alma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você acha que não tem mais esperança, em Deus há esperança sim. Ele não apenas ressuscita, mas Ele restaura o propósito. Ele diz no versículo 12: vos darei a terra de Israel. Diga para o irmão do teu lado, dá um sorriso bem lindo para ele ou para ela, e diga assim: Deus, fale forte, Deus não só para a vida, apenas para o momento, mas para estabelecer, firmar e dar direção. Oh, glória! Ele vai te firmar, Ele vai te estabelecer, Ele vai te dar direção nessa noite. Você não vai ficar como você está. Você vai viver, você vai caminhar, você vai se movimentar. Você não vai ficar depressivo, você não vai ficar tendo crises de ansiedade, você não vai ficar desejando a morte. Deus não morreu numa cruz como filho para você ficar desejando a morte. Viva em Jesus! A minha frase de vida tem sido: servir aquele que morreu para poder eu ter vida. Não é sobre morrer com Jesus, é sobre viver por Ele. É sobre viver por Ele, para Ele, entendendo o propósito que Ele tem para você. Porque, irmão, vou te dizer uma coisa: se você acha que o seu propósito é você ser rico, se você acha que o seu propósito é você ser a pessoa mais conhecida da face da terra, me perdoe, esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você não é que o filho dele tenha morrido para você ter tudo o que você quer. Não. Me perdoe dizer isso para você. Não. Primeiro que quando eu faço tudo o que eu quero, o meu Senhor não é Cristo, é o diabo. Viver com Cristo, irmãos, não é fácil não. É renúncia diária. Eu sei disso. E eu vou além. Jamais direi para vocês que o mundo é ruim. Eu falo ruim no senso de prazer. E quando você faz o que você
você quer, você acha que você está triste? Não está nada. Tem momento que você está felizaço. Felizão. Nossa, estou fazendo o que eu queria. Olha que legal. Estou viajando para onde eu quero. Estou ficando com o que eu quero. Estou ouvindo o que eu quero. Estou assistindo o que eu quero. Estou comendo o que eu quero. Fazendo tudo o que eu quero. Olha que delícia. Mas cadê a graça de fazer tudo o que você quer? Se no final o propósito de verdade é você ter vida eterna e você chega lá e você não tem. Sem falar no processo de ficar vazio. Fique de pé. Vem. Deixa eu entregar minha oportunidade. A esperança. A esperança. Eu estava vindo pra cá. Eu sou muito fã de filmes de heróis. Muito. Se pegar minha amizade, você conversa comigo 1 hora sobre Batman, sobre o Homem de Ferro. Mano, você vai me ganhar pra essa vida. Vai. Vou brigar com você sobre quem é melhor, se é DC ou se é Marvel. Essa pessoa. Quem me conhece sabe, quem me segue na rede social vê que eu posto chorando com o episódio que eu assisti da série. Eu sou essa pessoa. Sou colega. E eu vinha pensando que aqui, com certeza vocês assistiram, os adolescentes principalmente, assistiram Vingadores Guerra Infinita, né? Você é louco, meu! Que filmar! Pra mim, quem fez, depois daquele filme, nenhum filme foi bom. Eu acho que juntaram tudo ali, sensacional. A saga do Infinito é sensacional. E eu tava lembrando quando o Thanos estala o dedo e metade da população é o quê? Aniquilada, né? Isso é tão bíblico, mas não vou entrar nisso não, tá? Não vou entrar nisso não. Mas metade da população é aniquilada. E eles viram o quê? Pó. Né? Eles viram pó. E o segundo filme, o Ultimato, é os heróis correndo para poder descobrir uma forma de fazer o povo voltar. E aí começa o filme, eles perdendo toda a esperança porque eles foram lá aniquilar o Thanos e descobrem que não tem mais solução, porque o Thanos usou o último desejo dele para destruir todas as joias. Então não tinha mais esperança nenhuma. Para eles não tinha esperança nenhuma. As pessoas que eles amavam não iam mais voltar. E eu estava pensando sobre os ossos, sobre como Deus é lindo. Você tá entendendo? Mas vem comigo no raciocínio se você está entendendo também disso. Vem comigo. Porque ele poderia ter avistado, sabe o quê? Um vale cheio de terra. Não podia. Porque túmulos, quando você vai no cemitério, você não vê o osso para cima. Você vê o quê? Terra. Você vê os túmulos sobre terras, né? Sobre as areias que jogaram sobre aqueles túmulos. Mas ele não avistou pó, ele avistou osso. E isso me fez entender, irmãos, que apesar de você se olhar, dizer para si mesmo, olha o estado em que eu estou, não tem mais solução. É como se Deus estivesse dizendo, você não está pó, você está osso. Então ainda existe esperança para você. Ainda existe esperança para você. Porque você ainda não virou pó. Você ainda é osso. E nesse osso tem possibilidade de ter tendão, de ter carne, de ter pele, de ter espírito, de ter vida novamente. Eu sei que muitos aqui hoje estão como ossos secos, sem esperança, sem força, sem vida, sem espiritualidade. Talvez alguém aqui esteja dizendo, meus ossos se secaram, minha esperança morreu, eu fui exterminado. Mas é uma palavra de Deus para nós nessa noite. Deus pode abrir seu túmulo. Deus pode soprar vida em você. Deus pode restaurar a sua esperança. Deus não vai restaurar apenas a sua estrutura. Deus vai te trazer graça.
Deus vai te trazer vigor, Deus vai te dar movimento, Deus vai restaurar promessas sobre você. Eu acredito nisso. E eu quero neste momento fazer uma pergunta. Alguém entre nós que ouviu essa palavra e está como um osso sem vida, mas perguntando: Senhor, pode ser que esse osso reviva? Há uma resposta de Deus para você hoje: eu sei e vai viver. Eu te convido nessa noite, alguém que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que queira fazer uma aliança com o Senhor, que queira ter a sua vida restaurada, que queira se sentir completo novamente em Deus, que queira ter o seu lar restaurado, que queira ter a sua vida restaurada, que queira ter seus sonhos restaurados, que queira viver em completude com o Senhor. Alguém nessa noite queira entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Eu não vou ficar perguntando várias vezes, porque Jesus é bom demais a gente ficar oferecendo o tempo todo. Alguém? Amém. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Mas eu quero convidar você a orar comigo. Põe a mão no seu coração. Amém? Eu vou orar por você. Quero entregar a minha oportunidade. A resposta não está em nós. A resposta está nele. E ele tem o poder de soprar a vida, não apenas para nós sobrevivermos, mas para nós nos levantarmos como parte do seu exército. Senhor, eu te oro e te agradeço por tudo que o Senhor é. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, porque Tu és um Deus que nos ama tanto a ponto de nos corrigir, nos ama tanto a ponto de nos trazer de volta para Ti, nos ama tanto, Senhor, a ponto de nos fazer entender quem somos e quem somos no Senhor, para que nós possamos se voltar para Ti. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos que Tu possas soprar Tua vida em nós, para que nós possamos ficar de pé, para que nós possamos nos movimentar, para que nós possamos, Senhor, ter conexão com o nosso irmão, para que nós possamos sorrir, para que nós possamos, Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que já está preparado para nós, que é uma vida com o Senhor. Deus, onde há desesperança, coloca agora esperança. Onde há desânimo, coloca agora força, coloca agora vitalidade. Onde há falta de amor próprio, que o Senhor faça eles entender que Tu és o amor neles e que em Ti eles podem viver a plenitude. E a minha oração é que essa palavra, Senhor, germine no coração deles, na mente deles, e que eles possam buscar a cada dia mais, a querer mais e mais e mais do Senhor. Essa é a minha oração.